Amém? Hoje é Páscoa. Então nós vamos abrir em Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos salteados. Êxodo, capítulo 12. Nós vamos começar no versículo 1. Êxodo 12, versículo 1. Êxodo 12, 1. Amém. Diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Só até aí. Pula para o versículo... Não, vamos ler o 3 também. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Pula para o 6 agora. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Versículo 8. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Versículo 11. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Versículo 14. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Amém. Feche seus olhos comigo agora. Senhor, obrigado, Pai, por tudo que tens feito por nós, por esse ato especial de Jesus, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, entender, ó Pai, a Tua palavra, viver a Tua palavra e ter o benefício, Pai, de escolher, ó Senhor, obedecer a Ti. Venha sobre cada um aqui, que seja, Senhor, uma pregação, uma mensagem, ó Pai, que cada um precisa ouvir, Senhor, que seja particular para cada um, Senhor. Que o Teu Espírito Santo faça isso, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Se eu perguntasse a você qual é o sentido da Páscoa, eu creio que você vai dar algumas respostas diferentes a essa pergunta. Cada um aqui pode dar uma resposta, mais completa, menos completa, olhando por um lado, olhando por outro, Mas se você pensar nos hebreus que estavam vivendo essa época, a saída do Egito, o êxodo, se você pensar para eles o sentido foi a libertação da escravidão, a libertação dos egípcios. Esse foi o sentido para eles. Mas se você olhar para a história desse povo naquela época ainda eram os hebreus, depois passaram a ser chamados de judeus, mas nessa época os hebreus. Se você olhar para a história dos hebreus até os dias de hoje, você vai perceber que eles, ao longo da história, sofreram perseguição. Muita perseguição. Não só naquela época, mas até os dias de hoje. Você vai perceber que eles sofreram porque eles foram desmembrados, como nação. Eles sofreram
o que a história chama de diáspora, né? Eles foram espalhados pelo mundo. Então, eles sofreram muito, muito. E nós percebemos, né, que depois eles se reuniram na Palestina para que a nação tivesse um território, né, fosse um Estado. É isso que eles queriam, essa era a intenção, né? É chamado desse movimento sionista, né? Mas eles continuam lutando para se manter vivos até hoje. Eles continuam lutando para manter aquele Estado lá até hoje, contra palestinos, contra árabes, contra um monte de gente, né? Eles continuam sendo, entre aspas, perseguidos, continuam tendo problemas, né? Eles fugiram, certa vez, de morrer, né? Ser exterminados, uma quantidade enorme morreu, mas foram exterminados muito mais ainda pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. Imagina se os alemães conseguem, né, por o plano deles, do Terceiro Reich, e aí começam a perseguir não só na Alemanha, né? Não só na França, que eles também perseguiram, onde eles estavam dominando, eles perseguiam judeus, né? Nessa época agora judeus, né? Então, eles perseguiam e eliminavam. Imagina se concretiza o Terceiro Reich, né? Ou como eles chamam, o terceiro, em tradução para a gente seria o Terceiro Reino, ou o Terceiro Império Alemão. Eles iam ser perseguidos mais ainda, né? E aí eu pergunto, depois disso tudo, isso mostra libertação? Será que é a libertação do povo hebreu, a Páscoa? Foi libertação para eles? E para nós? Significa libertação a Páscoa? Libertação de quê? Você e eu, como disse Paulo, lá em Romanos 7:24, você não precisa abrir que eu registrei aqui para a gente falar, né? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo que me mantém preso, né? E da morte que me mantém preso, né? Sabe, nós ainda estamos presos no corpo, que nos faz pecar, que nos faz sofrer, que nos faz fazer, como Paulo diz, né? Aquilo que eu não quero, eu faço, o que eu quero, eu não faço. E nós vivemos nesse dilema, estamos aqui ainda e estamos presos. E ainda estamos ligados, presos a esse mundo, né? Onde imperam as aflições. Como disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Sabe, essas aflições ainda vêm para todos, como eu falei, né? Anteriormente, Mateus 5, 44 e 45. Abra comigo, Mateus capítulo 5, versículos 44 e 45, que falam das aflições que nós passamos, né? Não só nós, todos que estão na terra passam. Hoje o estudo foi sobre as alianças, né? E nós estamos num processo que nós vamos chegar, quando Jesus voltar, nós vamos viver com Ele. Aí será uma outra história, né? Mas Mateus capítulo 5, 44 diz assim: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Opa, eu acho que eu peguei errado. Ah, não, está certo. Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre bons e maus, e derrama chuva sobre justos e injustos. Essas aflições, elas vêm para todos. E aí todos esses textos mostram que nós não estamos livres das mazelas da vida. Não estamos livres de sofrermos qualquer tipo de coisa. Que nós temos as condições terrenas dos outros. Quando nós recorremos ao nosso Deus, nós nos tornamos especiais. Quando nós clamamos ao nosso Deus, nós nos tornamos especiais. Mas
No dia a dia, né, as coisas acontecem conosco como acontecem com qualquer um. Nós também não somos livres da morte física. E aí a todo momento você vê, morre um cristão. Todo momento. Morre um cristão e muitas vezes já de numa situação ruim, né, numa catástrofe, né? E alguns de forma brutal, né, decapitados hoje, né, lá no Oriente Médio, pelo Estado Islâmico, né, na África Islâmica, né, no Quênia, se eu não me engano, pelo Boko Haram, é um grupo islâmico também, né, na África Islâmica eles sofrem, na Ásia também, né, na Ásia os budistas muitas vezes atacam, os hindus atacam, os comunistas no passado matavam cristãos. Então, não é dos sofrimentos ou da morte física que nós estamos livres. Mas sim, a Páscoa é uma liberdade. A Páscoa simboliza a liberdade, sim. Nós fomos, né, e somos livres porque houve uma Páscoa. Esse é o sentido da Páscoa, né? Para aqueles que creem em Jesus, nós somos livres. Não importa o que aconteça, nós somos livres. Se você falar isso sem falar em todas as mazelas, parece falsidade, né? Se você falar isso, né, sem falar que as coisas acontecem contra bons e maus, ou sobre bons e maus, sobre justos e injustos, nós vamos viver uma falsa realidade. Mas nós somos livres, sim. Sabe, nós somos livres e quem é livre não sofre as ameaças de Satanás. Quando ele ameaça através de pessoas, quando ele ameaça através de coisas que acontecem, né? Quando ele ameaça através de homens, quando os homens nos ameaçam, nós não precisamos ter medo, porque nós somos livres. Nós somos livres, a nossa vida é livre. Quem é livre não tem medo. Não tem medo da morte, da doença, da fome, da miséria. Eu sempre peço, né? Eu peço que eu morra. Eu não sei se Deus vai fazer não, tá? Mas eu peço a Deus que eu morra consciente e me locomovendo sozinho. Qual é o limite? Sei lá, 80 anos, se eu conseguir estar consciente e me movendo, que seja com 80. Se for 72, que seja. Se for menos, não tem problema, né? E eu não sei também se Deus vai fazer. Mas, sabe, eu não sei o que vai acontecer comigo. Nós não sabemos, mas nós temos que ser livres. Eu não posso ter um medo do futuro. Eu não posso ter um medo, né, do que poderá me acontecer, porque se eu tenho medo, eu não sou livre. Se eu estou em Jesus Cristo, eu sou livre. Porque a Páscoa me trouxe essa liberdade. Porque eu sei que o meu Redentor vive, né? Eu sei que nós cantamos aqui, porque Ele vive. Aliás, a gente canta pouco, nós vamos cantar à noite. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Que coisa maravilhosa. Ele vive, por isso eu sou livre. Sabe o significado da Páscoa? Literalmente, né? É passagem. Passagem. Eles, aqueles homens, passaram, né, de escravos para livre. Nós, né, todos, da morte para a vida espiritual. Porque quando Adão pecou, todos foram condenados a 2 mortes, né? Isso é falado em Apocalipse, a primeira ressurreição, a segunda ressurreição. A primeira é física, a segunda é espiritual, né? Então, sabe, nós não passaremos, está escrito lá, pela segunda morte. Nós não vamos passar. Nós vamos ser livres. Nós vamos viver no céu. Nós vamos passar daqui para lá. Nós vamos passar dessa situação de corpo, digamos, cheinho, né? Para um corpo glorificado, perfeito. Oh, que maravilha. Não vou precisar mais fazer dieta.
Vou poder comer chocolate à vontade. Oh, será que vai ter chocolate? Olha, pode ser que tenha, hein? Sabe, nós vamos ser livres. Livres. Nós lemos um versículo, eu vou pedir para você abrir de novo, em Êxodo 12. E eu, propositadamente, eu não chamei atenção. Mas perceba uma coisa que é falado aqui, em Êxodo capítulo 12. Olha o que fala aqui, ó. Versículo 1 e 2. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. Aí, olha o que ele fala. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Sabe o que ele está dizendo aqui? Uma nova vida. Começou tudo de novo. Quando nós nos convertemos, começou tudo de novo. Quando Jesus morreu na cruz, começou tudo de novo. Quando Jesus voltar, vai começar tudo de novo. Nós vamos ter uma nova vida. Isso vai ser a passagem, um novo começo. E foi isso que Jesus fez. Ele deu para a humanidade um novo começo. Um novo começo por meio de um novo Adão. Ele é chamado por Paulo de um novo Adão, né? Então, sabe, nós vamos ter um novo começo e uma nova vida. Você é convidado a começar de novo em todas as celebrações da ceia. Você é convidado a abandonar o seu pecado. Você está pecando conscientemente. Eu não estou falando de você perder a cabeça e fazer alguma bobagem. Ou fraquejar em alguma coisa. Eu estou falando daquilo que você faz conscientemente. Você é convidado todas as vezes que nós estamos diante, né, da mesa da ceia do Senhor. Nós somos convidados a começar de novo. E você mais uma vez vai fazer isso. Mas hoje, no dia que nós comemoramos a Páscoa, né, que muitos chamam, né, da era da graça que Jesus instituiu, né, a nova aliança. Sabe, como diz, né, o autor de Hebreus, ele diz assim, quando muda a aliança, muda o sumo sacerdote, muda a celebração. Então, uma nova ordem aconteceu. Jesus agora era o sumo sacerdote, não precisava mais do sumo sacerdote que ia lá e ele oferecia a Deus o sacrifício. Agora somos nós sacerdotes, Jesus Cristo o sumo sacerdote, né? Então ele criou uma nova ordem, que traz uma nova cerimônia. Nós não precisamos mais matar um cordeiro, porque o cordeiro já foi morto, Jesus Cristo. Então, sabe, nós não precisamos mais passar sangue na porta. Onde está o sangue de Jesus? Sobre nós. Não está mais na porta. Está sobre nós. Aquilo era um símbolo do que hoje é realidade. Não precisamos matar o cordeiro, porque o cordeiro já foi morto. O sangue que era passado na porta, o precioso sangue de Jesus, hoje está sobre a nossa vida. Não precisamos mais passar na porta, porque já está. O verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo já foi morto e ressuscitou. E por nós crermos nele, nós já passamos da morte para a vida. Pelo mesmo poder, entenda, pelo mesmo poder que Jesus ressuscitou, Paulo diz assim, se não houve ressurreição, não há porquê nós adorarmos a Deus e a Jesus Cristo. Mas este poder que ressuscitou Jesus é quem nos ressuscita. É o poder que nos ressuscita. E o que nós estamos comemorando é a ressurreição de Jesus, do Cordeiro. E, por consequência, a nossa ressurreição. Amém? Porque é a nossa quando nós cremos nele. E para terminar, eu queria que você abrisse em Efésios, que é onde Paulo fala, né, sobre o poder que veio sobre ele, sobre nós.
Efésios capítulo 1, Efésios 1, versículo 18. Efésios 1, vamos ler de 18 a 20. Entenda, o mesmo poder que trouxe vida a Jesus, nos traz também. Versículo 18 de Efésios 1 diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Traduzindo, o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus, Ele vai nos ressuscitar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu, enquanto estava lendo, a Bíblia ela sempre nos inspira. Quando eu estava lendo esse episódio da saída dos hebreus, lá, sabe o que eu lembrei? O que, se você parar e comparar, vai ser a mesma coisa. O anjo vingador, o Egito, que representa o mundo, o final dos tempos, no último dia vai ser a mesma coisa. A mesma coisa. Quem está marcado com o sangue do Cordeiro vai ser poupado. E quem não está vai ser morto. Agora, física e espiritualmente. Então, a passagem do anjo também é um símbolo do último dia, o dia do juízo. Deus exerceu juízo sobre o Egito. O Egito que escravizava, o Egito que perseguia o povo dele. E ele vai exercer juízo sobre o mundo que nos faz sofrer. E nós seremos livres. Amém? Nós seremos livres, porque sobre nós existe o sangue do Cordeiro. Amém? E eu queria orar com você. Feche seus olhos. Antes de orar, feche seus olhos para ouvir. Antes de orar, eu quero que você ouça uma coisa. Peça perdão pelos seus pecados. Nós todos temos que pedir. Mas peça também para Deus nos ajudar, nos manter livres das nossas tendências para o mal, dos nossos vícios, das nossas tendências erradas, daquilo que nós fazemos, sabemos que está errado, para que o nosso coração possa estar agora, nesse momento, digno, como diz a palavra, como Paulo diz, digno de tomar a ceia. Que você feche seus olhos, que você creia nisso. Que você creia nisso. E eu vou pedir para você, eu vou orar e eu vou pedir para você, particularmente, pedir perdão a Deus. Eu vou orar agora sobre isso. Senhor, nos perdoa, todos nós, Senhor, pelos nossos pecados, ó Pai, nos dá consciência daquilo que nós não estamos conscientes, ó Pai. Senhor, nos faz entender que nós temos sim, Senhor, obrigação de comportamentos diante de Ti, Senhor. Que Tu és um Deus amoroso, mas Tu és um Deus justo também, Pai. Que nós possamos agora, Senhor, modificar o nosso comportamento, a nossa vida, nos perdoa para nós tomarmos a ceia, Senhor. Que haja uma mudança em todos os corações das pessoas que aqui estão, Pai. Que haja mudança, Senhor. Que seja, Senhor, em nome de Jesus, Pai, algo diferente, Pai. Que seja um recomeço. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.